Queria boa tarde a todas e todos que nos acompanham através das mídias e agradecer a todos vocês por estarem junto conosco nesse momento. Agradecer também aos nossos convidados que tão prontamente se dispuseram para estar aqui conosco, para fazer essa discussão que nós consideramos muito importante. Então, meu nome é Ana Sandra Fernandes, sou psicóloga, psicoterapeuta, sou vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia e nós estamos iniciando mais um diálogo digital, dessa vez sobre o tema conversando sobre a psicoterapia e a formação do psicoterapeuta. O objetivo, então, do nosso diálogo digital é compartilhar a iniciativa da Associação Brasileira de Psicoterapia, a ABRAP, com o grupo de formadores de psicoterapeutas, no sentido de desenvolver critérios comuns que permitam, então, o reconhecimento do psicoterapeuta, né? Esses critérios eles podem permitir o credenciamento tanto das psicoterapeutas como dos programas de treinamento que contenham requisitos básicos para assim garantir o rigor e as práticas de qualidade em psicoterapia. O evento, então, está sendo transmitido ao vivo, via Facebook e YouTube do CFP. Todas as pessoas que nos acompanham ao vivo, elas podem participar do nosso diálogo digital em tempo real, enviando perguntas, né, pelo YouTube, Facebook e Twitter, com a hashtag DiálogosCFP ou pelo e-mail comunica@cfp.org.br. Essa também é uma iniciativa muito importante, sobretudo se nós considerarmos que a psicologia vive nesse momento, nos seus conselhos regionais, nos seus estados, a realização dos seus congressos regionais de psicologia, eventos preparatórios. Então, esse é um momento muito importante para que a gente possa iniciar e pautar o debate sobre a questão da psicoterapia, da formação do psicoterapeuta, principalmente para que essas discussões possam ser fomentadas nos encontros regionais, nos congressos regionais de psicologia, e para que esse debate possa vir também para o Congresso Nacional de Psicologia, que tem data marcada para acontecer em maio do próximo ano. Então, é uma alegria e uma satisfação muito grande para o CFP poder, em parceria com vocês, tá propondo esse diálogo para a categoria e para a sociedade. E aí, já sem mais delongas, vamos passar, então, para os nossos convidados, para que eles possam fazer, então, a sua exposição. Em seguida, nós já recebemos algumas perguntas de pessoas que nos acompanham virtualmente, e já temos aqui algumas perguntas, e as perguntas que foram chegando no segundo momento do nosso debate, a gente vai passando para que vocês possam responder. Então, vamos começar, então, o nosso debate, e aí eu vou convidar, então, a nossa querida psicóloga, Ângela Hillway, que é psicóloga, psicoterapeuta de casal e família, com pós-doutorado em terapia familiar pela Universidade Autônoma de Barcelona, doutora em educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, psicoterapeuta de crianças e adolescentes pelo Instituto de Psiquiatria e Psicoterapia da Infância, Adolescência e Família, presidente da ABRAP, Associação Brasileira de Psicoterapia, a gestão 2017-2019, diretora docente e supervisora do CEF, Centro de Estudos da Família Itupeva, em cursos de pós-graduação, de especialização e aperfeiçoamento, escola associada à Relates, Rede Europeia e Latino-Americana de Escolas Sistêmicas e parceira da FACOM, Faculdade de Conchas. Ângela, seja muito bem-vinda. Já te agradeço demais pela iniciativa, a princípio, de nos chamar para dizer que queremos conversar sobre isso e que produtivo foi o nosso encontro, no sentido de dizer
precisamos conversar todos sobre isso, né? E aí, muito obrigada pela tua presença. Você está estipulando aí 10 minutos de fala, e aí depois a gente abre, então, para as perguntas. Seja muito bem-vinda. Gente, muito obrigada a você, Ana Sandra, através de você, ao Conselho Federal de Psicologia. Receba em meu nome os agradecimentos da ABRAP, Associação Brasileira de Psicoterapia, e do Grupo de Formadores de Psicoterapeutas. Aqui nós vamos ter conosco a Irani e o Roberto, mas é em nome de todos, não é? Muito obrigada. Para nós da associação, é um tema extremamente rico, tratar da psicoterapia, conversar sobre a psicoterapia e a formação dos psicoterapeutas. Então, só podemos dizer que coisa preciosa é termos o ambiente aqui aberto para que nós possamos, na verdade, conversar. Muito que bem. Nós temos uma proposta, quando falamos em conversar sobre psicoterapia e formação de psicoterapeutas, que, segundo a minha perspectiva, é fortemente instigante, mas, ao mesmo tempo, significativamente complexo, né? A psicoterapia é uma prática que remonta desde há muito tempo como uma das primeiras práticas no campo psicológico e que possibilita promover a saúde mental. Possivelmente, esta afirmação é a que menos mobilização de pareceres diversos vai promover, mas fica por aí. Por quê? Se nós perguntarmos o que é psicoterapia, provavelmente nem todos daremos a mesma definição. Teremos também pareceres diferentes, tanto em relação a quem faz psicoterapia, como sobre como fazer a psicoterapia. É ainda possível que qualquer atendimento clínico seja considerado psicoterapia, o que, na verdade, não condiz com a verdade. Por outro lado, ainda pode ser que, uma vez que seja um psicólogo que esteja realizando o atendimento clínico, se venha a chamar isso de uma prática psicoterapêutica, o que também não condiz com uma verdade. Nós temos, sem dúvida nenhuma, uma resolução, a de número 010 de 2000, que efetivamente nos coloca como qualificados para realizarmos uma prática que é intitulada psicoterapia. Por outro lado, nesta mesma resolução, o artigo 2º diz o seguinte, que para a realização da psicoterapia, o psicólogo deve observar os seguintes princípios e procedimentos que qualificam a sua prática. 1. Buscar um constante aprimoramento, dando continuidade à sua formação por meio de centros especializados que se pautem pelo respeito ao campo teórico, técnico e ético da psicologia como ciência e profissão. Sendo assim, pareceu-nos realmente, né, na ABRAP e com o nosso grupo de psicoterapeutas, que conhecer os critérios comuns que expressem os requisitos para garantir o rigor e uma prática qualificada irá permitir que se reconheça um psicoterapeuta. Tais critérios permitem que tanto o profissional tenha conhecimento sobre o que buscar em um programa de treinamento em psicoterapia, como auxiliará o próprio profissional ao longo da sua formação continuada a reconhecer as suas possibilidades e limites para poder seguir investindo na sua formação. Permitirá ainda que os serviços de atendimento, os órgãos públicos, bem como a população, possam reconhecer o que é efetivamente o exercício de um psicoterapeuta. Assim, tanto as entidades responsáveis pelo credenciamento de psicoterapeutas, como os institutos de formação, terão a seu dispor
estes critérios comuns, básicos, que foram oriundos de um diálogo entre colegas formadores de psicoterapeutas e que hoje inicia a sua ampliação, na verdade, para nortear, sem dúvida nenhuma, uma formação que garanta o que já dissemos, tanto a professora Ana Sandra como eu fiquei repetindo, o rigor e a qualidade da atuação de um psicoterapeuta. Muito bem, é evidente que as entidades que credenciam psicoterapeutas, elas possuem os seus critérios, os institutos de formação possuem, porque se baseiam neles para credenciarem um psicoterapeuta e para cuidarem do treinamento específico nos institutos de formação. Por outro lado, o que propomos é desenvolvermos, alinharmos critérios que sejam comuns. E, para isso, a gente deve levar em conta que, frente, na verdade, à diversidade de referenciais teóricos que ancoram uma prática em psicoterapia, na verdade, nós temos alguns denominadores comuns. E esses denominadores comuns é que vão nos auxiliar. Por outro lado, eu fui falando, mas até então eu não apresentei uma definição do que é psicoterapia. Me parece que eu devo fazer isto. Eu vou, na verdade, contar, e vou ter que ler, uma definição que, na verdade, nosso grupo de formadores de psicoterapeutas da ABRAP, que está na ABRAP, não é? Confeccionou. É uma definição que pretende, efetivamente, que os diferentes modelos teóricos possam se reconhecer, mas é realmente comum, né? De variáveis comuns, não é para um só desses modelos. E poderá se transformar à custa dos diálogos que sigam. Antônio Machado diz que o caminho se faz ao caminhar, não é verdade? Bom, psicoterapia é um campo de conhecimentos teóricos, técnicos e uma prática de intervenção sustentada por esses conhecimentos que se desenvolve em um relacionamento interpessoal. O processo psicoterapêutico se respalda em métodos e técnicas sob uma perspectiva biopsicossocial, reconhecidos pela ciência por sua eficiência e eficácia e orientados pela ética profissional. Alguma forma de dor ou insatisfação psicológica dos seres humanos, individualmente ou em grupo, está na base da mobilização para a psicoterapia e faz parte de seu campo de ação. Entre seus objetivos podem estar a ampliação do desenvolvimento e da utilização de recursos psíquicos para lidar com situações de vida ou com condições subjetivas, evolução no nível de desenvolvimento como ser humano, melhora nas condições de vida e bem-estar, eliminação de sintomas e tratamento de condições de sofrimento psíquico. Ou seja, uma disciplina complexa, constituída por conceitos complexos que clama por uma formação continuada, né? O Roberto vai expandir um pouco este tema. Mesmo dada a diversidade de modelos teóricos, denominadores são encontrados. Entre eles, eu diria que no início dessa definição que eu compartilhei com vocês, que estão nos acompanhando, nos dando esta enorme satisfação de estar aí conosco, a gente encontra que a psicoterapia se desenvolve num relacionamento interpessoal, ou seja, este é um dos denominadores comuns, a relação psicoterapêutica, onde está implicada a pessoa do psicoterapeuta. Nessa relação é criada a aliança terapêutica, que se estabelece num espaço de tempo durante a qual a relação de troca é desenvolvida, ou seja, ao longo de um processo psicoterapêutico. Outros denominadores comuns, um deles, não é uma prática exclusiva do psicólogo, desde que, incluindo o psicólogo,
tenham conhecimentos específicos e necessários adquiridos em treinamento também específicos. E todos esses denominadores comuns, alguns autores ainda nos colocam que a psicoterapia é a arte da psicoterapia e que para nós criarmos este espaço criativo precisamos de vontade, precisamos de anseio nessa direção. Nós vamos ter, então, os critérios relacionados à duração de treinamento, ao campo da experiência e também ao conteúdo. Ou seja, 3 parâmetros norteiam a formação de um psicoterapeuta: um modelo teórico-científico, uma formação prática específica e supervisão do trabalho psicoterapêutico e uma psicoterapia pessoal. Para isso tudo, a gente pensou que um caminho seria elencarmos as competências de um psicoterapeuta. Todo o caminho que nós trilhamos para pautarmos o nosso trabalho juntos, não é? Nos levou a isso. A Irani vai se ocupar de falar sobre as competências e as metodologias de ensino e de avaliação que acreditamos podem nos auxiliar a termos diretrizes para que os profissionais possam escolher os seus institutos para formar o seu treinamento, como possam vir a saber o que eles precisam desenvolver para serem efetivamente um psicoterapeuta. Muito obrigada. Agradeço a sua participação, né? E daqui a pouco para o nosso debate, para responder a algumas perguntas que já estão chegando. E bem instigante a tua fala, porque fala dos pontos divergentes e dos pontos convergentes, e onde é que a gente precisa se encontrar para poder pensar nessa formação efetivamente. Acho que são aspectos super importantes e que a gente vai continuar agora trazendo esses aspectos, agora na fala do Roberto, e aí, como você já anunciou, Ângela, em seguida na fala da Irani. E aí, deixa só, Roberto, mais uma vez, muito obrigada, só apresentar o Roberto para todos que nos acompanham. O Roberto Rodrigo Guerreiro, ele tem graduação em Psicologia e mestrado na área clínica pela Universidade de São Marcos, é professor e supervisor da Universidade de Ibirapuera, leciona as disciplinas de psicopatologia, teorias e técnicas psicoterápicas e ética, supervisiona os estágios em psicopatologia e psicoterapia psicanalítica, tem experiência na área de psicologia, com ênfase em intervenção terapêutica, atuando principalmente nos seguintes temas: psicanálise, voltado às relações humanas, intervenções e consultas psicoterapêuticas, atende em consultório particular e é membro da Associação Brasileira de Psicoterapia, a ABRAP. Seja muito bem-vindo, Roberto, e aí a gente está aqui aguardando ansiosa a sua contribuição. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, Sandra. Gostaria de enaltecer profundamente esta atitude do CFP em trazer, né, novamente sobre um aprofundamento na questão da psicoterapia, que é algo fundamental, principalmente na formação do psicoterapeuta, né? É louvável este movimento e agradecer à professora Ângela, né, pela disponibilidade, pela dedicação, a professora Irani também pelas profundas contribuições e instigações ao nosso pensamento, né? E eu gostaria de começar a minha fala, pensando nos processos de formação do psicólogo, né? Então, a gente não tem aí uma generalização específica do processo de formação do psicoterapeuta, né, ou da área de psicoterapia dentro da graduação, mas geralmente elas variam de 1 ano e meio a 2 anos no processo de formação do psicólogo. E uma das questões, né, que realmente, né, me habitam é justamente a inquietude, né, pela própria condição de uma precipitação, né, neste processo formativo, né,
mas que me fica a pergunta se ele consegue dar conta, né, da constituição desta realmente formação. Porque, né, como a professora Ângela colocou, a gente vai ter que pensar este processo, né, não de uma forma muito pontual, mas de uma forma para o restante, né, da vida daquele que se, né, habilita nesta condição de ser psicoterapeuta, né, a própria condição desta qualificação, né? Então, um dos temas que habilitam esta minha fala, né, é um texto, né, que a professora Ângela nos presenteou, né, do Roberto Pereira. Ele é um formador, né, em psicoterapia e psicoterapeuta na Espanha, né, e ele tem um texto chamado El embrollo de la acreditación. Né, poderíamos talvez traduzir, né, a questão da bagunça, né, da acreditação na formação do psicoterapeuta. É muito interessante e provocativo, né, porque ele mesmo, né, já começa, né, dizendo de que lugar é esse, né, que é realmente algo de um fomento muito novo, e eles começaram essas discussões lá por 2007, né? Ele já vem há 8 anos mergulhando nesta constituição deste processo, né? E a gente vai percebendo que essa constituição deste processo é atravessada por diversas instituições, né, que vão pensar, cada uma dentro do seu campo, cada uma formatando uma determinada constituição da formação do psicoterapeuta dentro desta associação, né, na direção de criarem, né, condições máximas, né, deste processo de qualificação do seu psicoterapeuta. E aí eu fico pensando, né, qual é a importância disso. E eu acho que a importância ela vai na direção, né, da prestação de um grande serviço, né, na direção da sociedade, com a preocupação na direção da sociedade, na excelência, né, que isto pode, né, trazer para o aprimoramento desta condição, né, do profissional psicólogo ou então daquele que exerce a psicoterapia, né? Então, eu fico pensando, né, que este processo, que se inicia com a formação do psicólogo, né, se ele acaba, né, quando termina a graduação, eu diria que é uma vírgula, né, e que ali é a provocação de um início, e de um início que precisa ser muito bem pensado, né, e abrindo a questão do convite, né, para que outros também, né, se preocupem com este processo de qualificação do psicoterapeuta, né? Então, se a gente quer oferecer, né, algo que pode ser profundamente salutar aos processos da saúde mental da nossa, né, população, a gente precisa pensar, né, neste processo de qualificação na direção deste oferecimento, né? Eu fico vendo, né, que os critérios, né, e aí novamente buscando, né, o professor Roberto Pereira lá na Espanha, o quanto que os critérios eles são discutidos dentro destas associações que envolvem médicos, psicólogos, né, a própria terapia familiar, né, os psicoterapeutas dentro da terapia familiar, e o quanto que se preocupam com este processo formativo, né, na direção de poder tirar o máximo possível na discussão da construção científica e de uma prática, né? Muitas vezes aproveitamos muito a teoria, né? E às vezes acho que a gente também precisa associar esta teoria profundamente a este campo prático, né? E estas associações, elas habitam em cada uma, né, dentro do seu território, mas todas muito preocupadas com este processo da qualificação.
Então, neste momento, né, eu vejo que a ABRAP, né, o próprio Conselho Federal, a ABEP também, né, na figura da professora Inani, né, podem abrir essa discussão na contribuição do estabelecimento para os critérios, para as associações, em prol da nossa sociedade. Então, este é um ganho e um gancho que a gente não pode perder, né, no processo, né, da constituição, da construção, né, e do próprio fomento da psicologia, do próprio fomento do psicoterapeuta e da psicoterapia. Né? Então, a minha fala, ela fica aqui. É uma provocação importante, né? Porque fala desse processo que exige de nós uma formação continuada, tanto no nível pessoal, técnico e ético. E aí é bem marcante, porque essa formação ela não acaba nunca. Perfeito, Sandra. A colocação está no tripé, né? O tripé da própria constituição, né? Da teoria, né? Da própria possibilidade, né? Da relação desta teoria ao processo prático, né? Da supervisão, né? E da própria psicoterapia pessoal como forma constitutiva de poder, né? Olhar, né? Para os nossos pontos cegos. Né? Exatamente. Obrigada, Rodrigo. E aí, só para dar continuidade eu diria que dar continuidade às nossas provocações, porque estou me sentindo muito provocada com as falas de vocês. Então, queria convidar para fazer a sua fala a Irani Tomiato de Oliveira, tem estado junto com a gente em alguns processos, né, Irani, importantes. É psicóloga, especialista, mestre e doutora em psicologia clínica, com longa experiência como professora, supervisora clínica e coordenadora de cursos de graduação e pós-graduação e de serviços escolas de psicologia. É autora do livro Psicoterapia Breve Infantil, Planejamento do Processo. Foi membro da diretoria, docente e supervisora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicoterapia Breve, membro da diretoria da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia nas gestões 2011, 2013, 2015 e 2017 e 2019. Representante da ABEP na Câmara Técnica da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho no Conselho Nacional de Saúde. Mais uma vez, Irani, seja muito bem-vinda e espero que a gente possa, então, ao final da tua fala, poder acolher as perguntas que têm chegado para nós dos nossos telespectadores. Boa tarde a todas e todos. Eu quero, inicialmente, agradecer muitíssimo, primeiro, a Ângela e a toda a ABRAP, né, pelo convite para participar, inicialmente, desse grupo de formadores de psicoterapeutas. Em consequência disso, das nossas reflexões e elaborações e deste diálogo digital. E quero agradecer muito também ao Conselho Federal, um lugar onde eu me sinto em casa, pelas muitas colaborações que temos feito, e a Ana Sandra, né, pela gentileza do convite, do espaço e da oportunidade. Obrigada. Acho que a pilha está meio fraquinha. Falando de um tema tão importante, tão relevante, e que tem uma interface muito clara com a ABEP, né, a qual eu estou sempre muito ligada, e acho que aqui podemos trabalhar também numa parceria, na medida em que a ABEP está sempre preocupada com a questão da formação e do ensino da psicologia, e a psicoterapia faz parte deste campo, né? Então, a Ângela começou dizendo que a psicoterapia se desenvolve dentro de um relacionamento interpessoal. Eu diria que é um relacionamento interpessoal muito especial,
muito particular, que, embora muitas vezes tenha uma aparência semelhante a muitos outros relacionamentos interpessoais que a gente tem, ele guarda características muito próprias e muito específicas. É um relacionamento orientado por referências teóricas, técnicas, por evidências científicas e pela ética profissional. É um relacionamento muito próximo, muito íntimo, porém assimétrico, na medida em que as duas pessoas ou mais envolvidas nele não estão ali na mesma condição, no mesmo papel, né? E, fundamentalmente, implicado em bases científicas. Então, embora se diga sobre a arte da psicoterapia, sobre a intuição, né? Muitos conceitos que são utilizados e que não queremos, de forma alguma, desprezar, é preciso ter claro que estamos falando de um procedimento com bases científicas, né? Que, portanto, exige rigor. Esse termo já foi utilizado, acho que, por todos os que falaram antes de mim, e eu quero repeti-lo, porque eu acho que é um fundamento muito importante. Então, o que é preciso saber, desenvolver e treinar para realizar adequadamente essa atividade, né? Também, como já foi dito, ela não é uma prática exclusiva de psicólogos. Outros profissionais também realizam essa prática. No entanto, entre as profissões reconhecidas legalmente, a graduação em psicologia é a única que aborda a psicoterapia como conteúdo obrigatório, porque ela faz parte das nossas diretrizes curriculares nacionais, né? E nos cursos de graduação em psicologia se encontram bases que a gente podia considerar quase que como pré-requisitos para a formação do psicoterapeuta, como, por exemplo, a psicologia do desenvolvimento, a psicopatologia, as teorias e técnicas psicoterápicas, e também se encontra algum nível de treinamento teórico ou teórico-prático para a realização da psicoterapia. Portanto, na formação continuada, num nível após a graduação, né, se ela for aberta a outros profissionais, isso depende dos critérios de cada instituto, é preciso considerar a necessidade para outros profissionais de suprir essas bases, que, no caso da psicologia, já faz parte da formação inicial, da formação da graduação, né? Então, me coube aqui falar um pouquinho sobre quais são os conhecimentos, as habilidades, as competências, as atitudes considerados fundamentais numa formação para psicoterapia. Essa não é uma tarefa fácil, porque sistematizar um processo de trabalho tão complexo e tão diversificado, certamente não é fácil, né? Mas eu tentei organizar em linhas gerais, porque nós estamos aqui dando uma partida num processo que certamente será bastante longo de discussões, né? Então, começando de questões que são habilidades muito básicas, necessárias para esse exercício profissional. A capacidade de observação, de uma observação cuidadosa e detalhada, sabendo discriminar observação de inferência, de interpretação, porque são coisas muito diferentes, né? E da escuta qualificada. A escuta qualificada que envolve uma escuta ativa, uma escuta não ingênua, né? E uma escuta de aceitação, de acolhimento e de não julgamento. Um manejo de valores e de sistema de crenças, de forma que eu possa discriminar adequadamente quais são os meus e quais são os dos outros, né? E não queira impor aos outros aquilo que eu penso, que eu sinto, que eu temo, que eu almejo, que eu desejo, né? A capacidade de estabelecer um relacionamento interpessoal e profissional,
que envolva uma comunicação adequada e que parta de uma visão integral e contextualizada do ser humano, né? Então, essas são questões básicas, muito resumidamente, que poderiam funcionar como um ponto de partida, na medida em que elas vão se integrando em competências mais complexas, né? Essas competências mais complexas, eu dividi em alguns conjuntos, né, para tornar a coisa mais organizada e mais clara. Então, nós podíamos começar falando daquelas relacionadas à formação teórica. É preciso que um psicoterapeuta conheça bem as bases teóricas e técnicas da sua atuação, utilizando referenciais cientificamente reconhecidos. É preciso que ele saiba buscar e utilizar a informação de forma crítica, que ele, ao buscar essa informação teórica, seja capaz também de reconhecer a singularidade de cada ser humano, né, e não submeter as pessoas com quem ele tem contato a uma teoria prévia. Portanto, é preciso que ele saiba integrar esse conhecimento teórico com a sua atuação prática e que ele seja capaz também de gerar conhecimento a partir da sua prática. Se estamos falando de uma atividade científica, faz parte da atividade científica acumular e gerar conhecimento a partir da avaliação do próprio trabalho. Podemos pensar nas competências relacionadas à pessoa do terapeuta. Então, ele precisa ser capaz de refletir e de reconhecer tanto as suas capacidades como as suas limitações no exercício da psicoterapia e, a partir delas, reconhecer a necessidade de supervisão, de autocuidado, incluindo a psicoterapia pessoal, e de educação permanente, né? É só a partir do reconhecimento das próprias limitações que se pode efetivamente buscar ajuda e buscar aperfeiçoar a sua atuação. É preciso que ele seja capaz de aceitar e oferecer feedback de forma não defensiva, porque saber ouvir, inclusive críticas, é fundamental para repensar o nosso próprio desempenho, a nossa própria atuação, e que ele saiba se relacionar com o outro de forma a permitir o desenvolvimento do outro, né, dentro de um processo de psicoterapia. É preciso que ele seja acessível, que ele seja confiável, que ele seja empático e capaz de aceitar o outro de forma não crítica, se discriminando do outro. Aquelas relacionadas à ética profissional, que tem a ver também com reconhecer os limites da sua atuação, né? Reconhecer o limite das suas competências e possibilidades profissionais e usar esse reconhecimento nas suas tomadas de decisão, que ele mantenha a ética no manejo das informações às quais ele tem acesso na sua atividade profissional, que ele registre os dados adequadamente, atendendo, então, também a uma questão ética, mas também a questão do direito do usuário dos seus serviços. No caso dos psicólogos, isso tem a ver com as regulações do Conselho Federal, mas também tem a ver com os direitos dos usuários dos serviços de saúde. As capacidades relacionadas à intervenção propriamente dita, então, realizar a escuta qualificada, planejar sua intervenção a partir de uma compreensão da situação, realizar as intervenções compatíveis com as necessidades e possibilidades daquela pessoa ou daquele grupo e adequadas àquele contexto específico, avaliar a evolução dos resultados, visando não só a tomada de decisões,
mas a produção do conhecimento científico. Infelizmente, nós temos muito pouco hábito de avaliar resultados de psicoterapia. E processos também. Isso é uma coisa que precisamos desenvolver muito. E vinculadas ao relacionamento com a rede de profissionais. Então, relacionar-se com outros profissionais de forma ética, cooperativa, com vistas ao melhor resultado para os usuários, né? E ser capaz de comunicar resultados também de forma inteligível, clara, ética e visando o benefício do usuário. Eu ia falar um pouco sobre as metodologias de ensino e de avaliação, mas acho que não vou ter tempo de fazer isso hoje. E a gente dá sequência ao assunto e temos muitas coisas ainda para discutir. Muito obrigada. Obrigada, Irani. Acho que você traz, assim, acho que esse diálogo como um todo traz um aspecto muito importante, que é fugir daquele campo de questionar quem pode ou não pode fazer psicoterapia, mas apontar critérios para a formação desse psicoterapeuta. No caso da psicologia, essa possibilidade da atuação enquanto psicoterapeuta ela é prevista, e a gente compreende que temos muitos desses critérios já contidos ali na nossa formação. Precisamos sempre não perder de vista que precisamos aperfeiçoá-los, né? Mas acho que essa coisa de apontar competências que são importantes, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista pessoal, para o exercício da psicoterapia, talvez seja um caminho que nos coloque num lugar onde a gente possa discutir, trazendo para a categoria e para a sociedade um ganho que eu imagino que é um ganho absolutamente importante. E aí, falando, inclusive, enquanto Conselho Federal de Psicologia, que tem essa função de proteger, de cuidar da sociedade, para que essa sociedade receba serviços de psicologia prestados de forma que tenha muita qualidade, que, do ponto de vista ético, respeite os normativos da profissão. Então, eu acho que nós precisamos continuar conversando muito sobre isso, e aí eu já queria deixar aqui a provocação que esse fosse o primeiro de muitos outros, né, de muitos outros debates que a gente precisa fazer sobre a psicoterapia, que é uma área tão cara para a psicologia, né, tão importante para nós. Queria dizer que a gente tem algumas perguntas que já foram chegando, e também dizer para as pessoas que nos acompanham através das mídias sociais que você pode participar, né, em tempo real, enviando suas perguntas pelo YouTube, Facebook, Twitter, e que a gente vai estar recebendo aqui. Na medida do que for possível, nós vamos estar passando para os nossos convidados para poder responder. Também as perguntas podem ser feitas através do e-mail comunica@cfp.org.br. As perguntas que nós não conseguirmos responder aqui, em função da limitação do tempo, nós nos comprometemos de que serão todas respondidas, enfim, por e-mail. Nós iremos fazê-lo, mesmo que não seja possível fazer aqui agora, nesse momento. Já está ali para a gente algumas perguntas, e aí eu acho que a gente poderia fazer um bloco de 3, e aí vocês podem se manifestar no sentido de eu quero responder essa, porque tem perguntas que estão muito assim, direcionadas às falas que vocês foram fazendo, e aí a gente faz um bloco de 3, e pode ser assim, gente? Então, vamos lá. Só para a gente ver ali a primeira pergunta, André, um pouquinho só para a gente, sobe um pouquinho só para a gente ver. O Douglas Piasson, ele nos pergunta pelo Instagram quais as características básicas de um psicoterapeuta que independem da abordagem. Acho que a Irani um pouco já foi falando sobre isso. A Bruna Mara, ela nos pergunta, é possível ser psicoterapeuta sem nunca ter feito sua própria psicoterapia? As competências, né? A Jocasta, ela vai perguntar assim,
como que a gente pode escolher uma abordagem teórica, né? Uma vez que se falou tanto aqui de que essa atuação, do ponto de vista do psicoterapeuta, ele precisa estar fundamentado, ancorado dentro de uma perspectiva teórica, uma vez que a psicoterapia ela é ciência e precisa ter suas bases de sustentação na ciência. Quem começa? Com que... Posso começar? Por favor, Irani. Essa primeira pergunta tem a ver com a minha fala, né? Então, a pergunta enviada pelo Douglas sobre as características do psicoterapeuta independente da abordagem. Eu espero ter abordado isso na minha fala, fundamentalmente isso, né? Claro que foi uma fala muito rápida, seria possível falar horas sobre isso, desenvolver cada uma dessas competências, mas eu não utilizei na minha fala nenhuma abordagem teórica específica, né? Falei de questões que são gerais, que têm a ver com conhecimento teórico, que têm a ver com o desenvolvimento de habilidades pessoais, de habilidades relacionais e da preocupação científica. Então, eu acho que a resposta para você seria um resumo de tudo o que eu falei. Eu vou só... Me permita, só para completar até o que a Irani já está respondendo, é que, de fato, esse foi o nosso objetivo, não é? E até, aproveitando um pouco o que a Ana Sandra nos falou logo, que terminamos as apresentações, é enfatizar realmente o como foi precioso nós podermos dialogar no grupo de formadores de psicoterapeutas. O diálogo é algo fundamental. E o que nós estamos podendo trazer agora é fruto exatamente desse trabalho realizado ao longo desse tempo e realmente centrado em serem critérios comuns, independente da abordagem. Eu só quis completar, na verdade, o que a Irani está trazendo. Eu acredito que a professora Irani, ela, na sua própria construção, né, ela traz, né, todo este processo, né, que vai na direção da formação deste psicoterapeuta, né, que tem um procedimento que está relacionado às teorias, às práticas, ao processo de supervisão, engajado profundamente numa ética, né? A ética constitutiva, né, que a própria psicologia elege como ponto fundamental, né, deste olhar na direção do ser humano. Então, acho que a minha contribuição fica, né, nesta... Então, vamos lá para... Tem mais perguntas? Vamos. Sim, é verdade. Podemos então, na fala, já elencar elementos das 3 perguntas para a gente poder passar para as outras 3, é possível? Então, só relembrando ali a pergunta da Bruna Mara, é possível ser psicoterapeuta sem nunca ter feito sua própria psicoterapia? E a questão de como escolher a abordagem, que eu acho que a Irani já, de alguma forma, sinalizou, mas aí vocês podem, na fala de vocês, tentar englobar as 2 questões que nos foram apresentadas ali. Até agregar. Já, né? Então, a pergunta se é possível ser psicoterapeuta sem nunca ter feito psicoterapia, a própria psicoterapia, depende do sentido dessa pergunta, né? Se nós estamos falando do ponto de vista legal, sim, é possível. Porém, este é um diálogo cuja preocupação absolutamente central é a qualificação da formação do psicoterapeuta. Então, a minha pergunta seria, é possível ser um bom psicoterapeuta sem nunca ter feito a própria psicoterapia? E aí eu diria que não, né? Porque o autoconhecimento, o desenvolvimento próprio, me parece uma condição essencial para o exercício dessa atividade, né? A escolha da abordagem
é uma questão muito pessoal. Tem muitas pessoas que dizem que a gente não escolhe a abordagem, que a abordagem nos escolhe, né? Porque quando a gente conhece as diferentes abordagens, dependendo da nossa visão de mundo, das nossas bases filosóficas, da nossa visão de ser humano, tem sempre aquelas que fazem muito mais sentido para a gente, que combinam com o que nós somos e como nós vemos o mundo e as outras pessoas. E aí essa vai ser a escolha. Na questão da formação pessoal do próprio psicoterapeuta, você falando, e me ocorre o quanto ela é importante, porque, às vezes, de repente, nós, enquanto psicoterapeuta, nessa relação de psicoterapeuta, se a gente não tiver, pessoalmente falando, muito bem trabalhado, vamos dizer assim, é possível que a gente possa funcionar como limitador do crescimento da outra pessoa, né? E esse limite ele está no nosso próprio crescimento, que a gente não permitiu que ocorresse. É possível que a gente atinja e prejudique também o nosso próprio crescimento, né? Se submetendo a uma situação para a qual a gente não está efetivamente preparado. Importante isso. Quando, pensando na questão da escolha da abordagem, tem algo também que, quantas vezes a gente tem já uma abordagem, inclusive, e quando vamos nos ocupar de determinadas situações para os atendimentos, nós podemos perceber que aquela abordagem não é a mais efetiva. Então, também tem isso, não é? Eu estou só querendo ampliar, na verdade, né? Muitas vezes a gente percebe, por exemplo, que precisa ter conhecimentos de uma abordagem que se ocupe, na verdade, de questões relacionais e não somente de intrapsíquicas. Então, seguramente, nós poderemos precisar nos envolvermos com outra abordagem. Outra coisa em relação à psicoterapia pessoal, que, ouvindo tanto a Ana Sandra quanto a Irani, me ocorreu, na verdade, fui lembrar de um autor, um terapeuta de família, o Whittaker, que já morreu, que ele dizia o seguinte, que as nossas crenças e os nossos valores estão implicados na nossa atuação profissional e elas não pedem autorização para estarem presentes. E quanto mais nós pudermos ter uma familiaridade com os nossos aspectos assassinos, suicidas, e ele vai por aí, não é? Melhores possibilidades nós teremos de sermos companheiros de quem nos busca para o atendimento psicológico, né? Então, eu penso que talvez essas até lembranças que a gente acaba tendo quando vai conversando, não é? Elas ajudam a oferecer uma contribuição a quem está nos acompanhando e realmente mostrando que está querendo pensar sobre o tema, não é? Com relação à questão do processo, né, se é possível ser psicoterapeuta sem ter nunca feito a sua própria psicoterapia, se a gente fala de um tripé, já não seria mais um tripé, né? E seria muito difícil que isso possa parar, né? Isso possa se sustentar. A grande questão, né, é que no processo de psicoterapia pessoal, trabalhamos coisas que muitas vezes emergem no processo que nunca havíamos pensado ou que havíamos suscitado na própria constituição da nossa experiência humana. Quando estamos diante dos nossos pacientes, né, esta também pode ser uma condição que vão apresentar aquilo que eu falei agora há pouco tempo atrás, sobre um ponto cego que nunca havíamos pensado ou trazido à própria baila e o quanto que isto pode ser, né? Olhando para aquilo que a Irani colocou, né? Isso pode ser um fator limitador, né, do próprio processo de psicoterapia, né, do nosso cliente ou paciente, né, na direção de que já não estamos mais na direção do cuidado dele, né, e sim fazendo um desserviço a ele, né, e o quanto que
precisamos nos aprofundar no processo de autoconhecimento para tentar, de uma maneira muito concreta, né, ter a possibilidade de uma abstinência, de uma neutralidade, né, para abrir a compreensão na direção do paciente-cliente ao máximo que ele nos traz. Quanto à questão da escolha da abordagem, né, eu vivo isso muito, né, dentro da universidade, né, e que esta é uma condição que muitas vezes angustia os alunos. Poxa, mas eu estou chegando aqui no 4º ano e eu não consigo me identificar, eu já cheguei ao 5º ano e o que eu faço agora? Está chegando um limite. E é muito interessante que muitas vezes eles já vão nos dando exemplos, né, de apropriações que eles nem se apercebem. Né? E acho que depende também, né, muito desse processo constitutivo, né, de uma das possíveis condições do supervisor de dar o apoio e o amparo suficiente para que a pessoa também possa, né, ter talvez uma ansiedade, uma angústia menor para poder, né, fazer um exercício mais um exercício mais livre, né, um exercício de procura de uma autonomia nessa escolha. Né? Vou fazer ali mais um bloco de perguntas. André, você pode colocar ali para mim? E aí eu vou vocês, naquele mesmo direção que a gente combinou, quando eu passar, vocês tentam responder o bloco das perguntas. Então, a Amanda Mendes, ela pergunta assim: a formação do psicoterapeuta começa na terapia? Sendo sim, a resposta deveria ser preconizada a presença do psicólogo como técnico responsável pela psicoterapia dos universitários. Então, caso essa terapia, caso essa formação do terapeuta comece na terapia, então ela pergunta se nos espaços de formação não deveria ter um psicólogo, então, que atuasse ali enquanto responsável técnico, ali ela falando especificamente dos espaços universitários. O Anderson Lima, ele nos pergunta: eu gostaria de saber se a profissão de psicoterapeuta é regulamentada, quais os cursos de formação que dão acesso a essa profissão. Sim, eu vou procurar ali. Ok. Aí o Luiz Madeira pergunta assim: o psicólogo psicoterapeuta está limitado, restrito ao campo teórico-prático de uma única abordagem, a psicanálise, gestalt, etc. E a Bárbara Natielli, ela nos pergunta, né, se, pelo que eu estou compreendendo, Bárbara, me perdoe se eu não compreendi adequadamente a sua pergunta, da formação de psicoterapeuta, as instituições despreparadas, ou seja, se a instituição que forma o psicoterapeuta não estiver preparada, isso se configura como desafio? Eu estou entendendo que é essa a pergunta da Bárbara, e já me desculpando antecipadamente, caso eu não tenha interpretado corretamente, adequadamente, e aí eu passo para que vocês... peço ao André que deixe as perguntas ali um pouquinho, só para que os nossos convidados possam, ao organizarem sua fala, visualizarem as perguntas. Acho que fica mais fácil para vocês. O André está dizendo que tem chegado muita pergunta. Não, uma coisa que já, né, pensando no bloco de perguntas e pensar uma resposta, lógico, eu vou contar assim o que vai suscitando em mim. Talvez está aparecendo uma ênfase grande, significativa, né, em relação a essa questão de ter a psicoterapia pessoal. E, de fato, se a gente parar para pensar, o tempo todo nós aqui ficamos falando que uma formação de psicoterapeuta ela não está restrita a uma formação teórico-técnica. Isso é verdade. Mas também a gente, vamos dizer, provavelmente vou lembrar até o que o Roberto falou agora há pouco, que nós temos que pensar nos 3 parâmetros que eu havia colocado logo no início. Então, se a gente
ficar pensando apenas num, realmente vamos ficar com alguma coisa faltando, não é? Então, talvez a minha observação vai por conta de que pode não ser simples, mas nós precisamos lembrar que a coisa é global, né? Então, isso pode até, eu diria, quem sabe, fomentar uma reflexão nessa direção, né? Quer dizer, eu vou realmente ter uma formação teórico-técnica, científica, a gente foi falando disso há muito tempo, vou ter uma prática e um trabalho de supervisão, e a psicoterapia pessoal, como nós já ficamos falando, fomos até levantando, na verdade, as implicações da própria psicoterapia pessoal, na verdade. Então, eu não sei, eu apreciaria, me permitam vocês que estão fazendo a pergunta, assim, enfatizar um pouco que a gente possa pensar os parâmetros todos realmente presentes. Eu penso que talvez possa até auxiliar, porque, caso contrário, a gente vai numa direção... Não é simples, nós falamos aqui o tempo inteiro que é uma formação complexa mesmo. Então, vamos complexar já, vamos deixar. Então, eu sugeriria isso. Sem dúvida nenhuma, um instituto de formação, nós fomos conversando aqui sobre todo um trabalho que nós estamos propondo e fazendo entre nós, exatamente na direção de que possa ser útil para os próprios institutos de formação poderem ser acreditados, porque eles realmente vão atender critérios básicos para que se possa garantir uma prática de qualidade com rigor, né? Então, eu penso que isso talvez a gente também pudesse retomar e algumas coisas, às vezes, poderem ocupar um espaço na nossa mente realmente, né? Tem alguma outra coisa que... eu gostaria de saber... isso. Não existe a profissão de psicoterapeuta. Então, não pode regulamentar, porque não existe. Nós não temos, né? Na verdade, existe uma faculdade realmente para formar psicoterapeutas, e aí eles serão, portanto, terão uma profissão, assim como nós temos a profissão de psicólogos, eles serão psicoterapeutas na Universidade Sigmund Freud, na Áustria, e que está tendo alguns núcleos em outros países da Europa. A última, se não me falha a memória, núcleo é em Milão. É a única referência que nós temos. Ali, sim, terá, seguramente, uma profissão como psicoterapeuta. Nós temos institutos de formação, assim como a Espanha, que o Roberto enfatizou tanto, que a gente realmente se ocupou muito de acompanhar, procura realmente acreditar institutos de formação e psicoterapeutas, as duas coisas, tanto institutos de formação como psicoterapeutas. Mas é isso que temos no momento, né? Continuar respondendo essas mesmas ou olhar outras, porque aí a gente dá atenção a exatamente. um número maior de pessoas. Tem só um pouquinho, você baixa um pouquinho, André, para eu poder... Tem um comentário ali do Roberto Stern. Ele diz, aqui no Rio de Janeiro e também no restante do país, psicólogos recém-formados têm encontrado seu mercado de trabalho nas chamadas clínicas de psicologia, sem supervisão e consultas muito breves. A Edilane Menezes está perguntando, né, se a ABRAP oferece especialização em psicoterapia no estado da Bahia. A Valéria dos Santos Juvencio nos pergunta pelo Facebook. Também quero saber se tem especialização em psicoterapia no sul de Minas Gerais. E aí, só mais um aqui nesse bloco. O Davi Rodrigues Ruivo Fernandes, ele está pelo Facebook nos perguntando, seria viável uma avaliação pelo Conselho, ao final do curso formação, para qualificar os profissionais para atuação, assim como na atuação de direito? Vai lá, Irani. Vamos lá.
Eu vou primeiro fazer uma resposta mais geral sobre algumas perguntas que estão abordando a questão de situações de qualidade precária ou duvidosa, tanto de cursos de formação, como de locais de trabalho, né, que oferecem qualidade ruim, vamos dizer assim, né? Esta é também a nossa preocupação. É evidente que a gente sabe que nem todas as condições de formação e que nem todas as condições de oferta de serviços de psicologia têm a qualidade que a gente considera necessária. E é por isso que a gente está aqui justamente se preocupando em oferecer critérios, em oferecer parâmetros para qualificar essa formação, né? Para contribuir para que isto melhore, para que esses cursos possam se desenvolver melhor e para as pessoas estarem melhor preparadas. Tá? Quanto a esta questão final, a respeito de uma prova nos moldes da OAB, né, no final da graduação, para qualificar os profissionais, eu vou responder, até porque entendo que essa não é uma pergunta que se dirige especificamente à questão da psicoterapia, né? E, como representante aqui da ABEP, que trata da formação e do ensino de psicologia, eu vou responder essa pergunta. Certamente existe muita diversidade de opiniões em relação a isso. A gente vê pessoas defendendo esse exame de final de curso, e vou dar qual é a minha posição, a posição da ABEP, e que eu entendo que, nesse momento, também é a posição do Conselho, né? Isso não resolve o problema da qualificação, né? Pelo contrário, isso coloca o estudante numa condição de vítima duplamente, né? Então, o nosso trabalho é no sentido de oferecer uma formação qualificada que garanta ao estudante, né, que, ao concluir o curso, ele esteja preparado para exercer bem a sua profissão. Se nós não cuidamos disto, e o formando tem que se submeter a uma prova, nós vamos gerar uma coisa que já existe em outras áreas, que é a exploração de cursinhos para fazer esta prova. Então, o estudante fez o curso inteiro, está mal preparado, aí ele não consegue passar na prova, ele tem que fazer um cursinho para passar na prova. E eu acho que isso não resolve o problema da qualidade, né? A questão tem que ser cuidada desde o início. E é nesse sentido que a gente trabalha, inclusive neste ano, declarado pelo Conselho Federal como Ano da Formação em Psicologia, em que nós estamos aí em todo o processo de revisão das diretrizes curriculares nacionais, exatamente para qualificar cada vez mais e para aumentar as exigências da formação, tem muito este sentido. E eu acho que uma prova absolutamente não resolveria esse problema. Creio que eu tinha uma pergunta sobre, eu creio que seja a ABRAP a pergunta, né? A ABRAP, Associação Brasileira de Psicoterapia. Não, nós não oferecemos cursos de especialização em psicoterapia. Nós somos uma associação de psicoterapeutas, sim. A nossa missão é realmente estar oferecendo espaços para que os psicoterapeutas, independente da sua formação teórica, possam estar compartilhando suas questões, seus trabalhos, discutirmos. Nós precisamos, é uma missão, colaborar para que realmente, porque esse é um objetivo fundamental, com a qualificação dos psicoterapeutas, e com isso nós acreditamos que, sem dúvida nenhuma, teremos como consequência
a qualificação dos serviços de atendimento, então, sim. Mas oferecer cursos de especialização, não. Nós organizamos eventos também, temos reuniões científicas, temos atividades como congressos. Vamos ter agora, no segundo semestre, o primeiro seminário interativo internacional em São Paulo. O local vai ser a Universidade Anhembi Morumbi, enfim. Mas é esta a nossa questão. Evidentemente, as associações, elas podem dar a sua contribuição na medida em que credenciem os psicoterapeutas, porque a gente precisa apresentar realmente, atender muitos critérios para as associações para a gente poder fazer parte delas, né? E, muitas vezes, quando somos acreditados, ainda nós temos um tempo para revalidar isso. Então, existem, sim, critérios que podem estar aí sendo utilizados para nos auxiliarem também a estimular, a cuidarmos da nossa formação, porque ela é continuada. Então, se quando a gente apresentar o nosso currículo e não tivermos feito isso, vão nos barrar, né? Eu penso que é isso que eu podia fazer. Eu acho que, novamente, a gente, né, retorna ao ponto da constituição desta qualificação. Né? E aí tem uma pergunta, né, que vai na direção do que... acho que era um pouquinho mais em cima. Tem um comentário, né, do Roberto, né, que ele fala sobre a questão, né, de um mercado de trabalho. Talvez não seja, né, uma questão primordial nossa nesse momento, né, mas ele toca lá que as clínicas que oferecem o tipo de emprego aos psicólogos sem supervisão. Ok, mas esta é uma questão também de foro pessoal. Né? Então, da própria responsabilidade do psicólogo, e eu acho que isso precisa ser muito bem pensado, e eu tenho certeza que o Conselho está olhando profundamente para esta questão. Né? Isso é uma coisa inquieta, né, na nossa área. Né? Tem uma outra perguntinha para baixo, descer só um pouquinho. O teórico prático com relação a uma única abordagem. Né? A gente vinha discutindo isso, né, já há algum tempo, né? E essa é uma questão profunda, né, na própria direção de que devemos nos, né, ocupar, né, dentro de um processo teórico e prático, né, que nos forneça subsídios, né, consistentes na direção das necessidades do nosso paciente, né, e pensar, né, numa multiplicidade de teorias, né, de uma que mais se adequa ao paciente. Então, eu, como psicólogo, usaria em determinado momento uma, em determinado momento outra. Eu vejo isso com um certo e grande receio. Talvez, se a gente pudesse pensar no nosso processo de formação e nas limitações que eu tenho como psicólogo, né? Então, no campo da minha reflexão, no campo da minha psicoterapia, da minha supervisão, eu também vou conhecendo, né, o quanto que eu tenho limitações dentro de determinadas áreas, e eu acho que a grande saída é a gente poder fazer a indicação para um outro profissional competente que possa suprir a necessidade que a minha prática e a minha teoria não me ancoram. Não é? Então, isso. Acho que você fala uma coisa importante, Roberto, porque está sempre na perspectiva do aspecto da ética, né? Desse reconhecimento pessoal de que, não por incompetência, mas porque eu tenho um limite e eu preciso reconhecer esse limite para que eu não limite o outro a partir de um limite que é meu. E aí eu queria só fazer um acréscimo, assim, o Roberto, telespectador, faz a pergunta com relação ao tempo, que muitas vezes nós temos sido interpelados, se não existe uma regulamentação que dê conta do tempo da psicoterapia.
E aí eu acho que, de alguma forma, isso foi sendo respondido aqui, que esse processo psicoterapêutico ele é ancorado por uma sustentação teórica que dá a ele as bases de como vão ocorrer esse processo. Então, nesse sentido, seria, eu poderia dizer complicado, uma regulamentação que estabelecesse um tempo. Eu estou dizendo complicado para não dizer improvável estabelecer um tempo, considerando que a perspectiva da minha atuação ela tem que estar respaldada numa sustentação técnico-científica que embase o meu fazer enquanto profissional. Agora, acho que engana quem pensa que essa regulamentação não existe. Ela não existe uma regulamentação enquanto resolução que diga que uma sessão psicoterápica deve durar X minutos. Mas a regulamentação está dentro dos preceitos éticos do nosso Código de Ética, que diz basicamente que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém, e que diz que a gente precisa pensar eticamente e que as nossas decisões precisam ser absolutamente embasadas nessa perspectiva. Então, esse tempo que eu estou dedicando para a psicoterapia, o tempo de duração da sessão, ele é o tempo que, pela minha formação técnica, teórica, dá conta, eticamente falando, eu tô de acordo nessa relação com o meu paciente, esse tempo é suficiente? Porque se esse tempo ele foi estabelecido não por um princípio técnico, mas por um princípio mercadológico, aí a resposta já está dada, né? Então, a gente está indo de encontro com o que preconiza o Código de Ética, que diz que a gente não deve efetivamente estabelecer relações em que a gente perca de vista essa qualidade e esse caráter técnico, científico e ético do exercício. Então, não tem uma resolução, e aí só para especificar, não existe essa resolução que delimite o tempo da psicoterapia, mas isso não significa que não tenha uma regulamentação. É o nosso código de ética que diz qual é o nosso tempo, porque o nosso tempo está ancorado, embasado na nossa formação técnico-científica, que vai diferir de uma corrente teórica para outra no que se refere à questão temporal da duração das sessões. Ana, eu acho que isso que você está dizendo é tão importante e é a resposta para muitas questões, né? Não apenas para essa questão do tempo, porque tem muitas coisas que a gente fica pensando, bom, isso pode, isso não pode, isso é assim ou não é. Nem tudo pode, e acho que nem tudo deve ser regulamentado com esse detalhamento. Até porque a gente está numa área muito complexa e de enorme diversidade, né? De procedimentos, de bases teóricas, de estratégias clínicas, de indivíduos, de grupos. Então, não seria possível, e acho nem desejável, ter recomendações tão estritas, tão engessadas. Porém, a base de tudo isso, essa pergunta que você fez, quer dizer, dentro dos meus referenciais teóricos, da minha prática profissional, daquilo que eu conheço, daquilo que eu faço, né? Isso dá conta? Então, isso me torna capaz de efetivamente fazer um trabalho eficaz e eficiente em benefício deste usuário do meu serviço, né? E aí a gente parte, ao invés de regulamentar exageradamente, para se preocupar muito com o desenvolvimento da autonomia, da responsabilidade e do espírito crítico, inclusive autocrítico, né, do próprio psicoterapeuta. Porque acho que isso é uma direção de um crescimento humano, ético e profissional. Nós temos tempo, André? Tá. O último bloco, eu fico olhando ali do lado para a gente. Nós temos ali a Diana Paula Loz, espero ter acertado a pronúncia do seu nome. Ela nos aciona por e-mail, dizendo assim: boa tarde, me chamo Diana e gostaria de saber quais profissionais podem exercer a psicoterapia além do psicólogo e se existe um critério de avaliação para permissão de atuação nessa área. A Aline Emanuele nos pergunta pelo Instagram
Em relação às práticas psicanalíticas, como as encaixar do ponto de vista científico em que a psicologia se encaixa. E tem mais uma última ali? Vamos lá. E a Paola Santini, ela por e-mail nos diz assim: olá, boa tarde. Sabemos que o CFP não adota o procedimento de reconhecer técnicas práticas psicológicas, mas cumpre a função de verificar se a atuação profissional dos psicólogos está de acordo com a ética profissional. E nos casos de psicoterapia individual, em que o paciente não conhece nada sobre técnicas e, portanto, ele não pode sinalizar desvios, como o CFP pode fiscalizar se as técnicas utilizadas pelo psicoterapeuta têm um embasamento sobre eficiência, eficácia científica? Roberto, você quer... Vocês podem... Baixa um pouquinho as perguntas para a gente. Pode, por favor. Eu vou começar pela última pergunta, se eu não me engano. Acho que é da Paola, não é isso? Isso. Você podia fazer uma... Paola Santini, essa daí. Então, né, porque ela fala sobre a questão desses processos das psicoterapias individuais, que o paciente não conhece sobre as técnicas, né, e ele não pode sinalizar os desvios. Se a gente for pegar a nossa resolução lá, número 10, do ano 2000, a gente vai ver, né, que lá no artigo 2, né, no parágrafo número 7, né, tem algo que diz o seguinte: dispor para consulta da pessoa atendida de um exemplar do Código de Ética Profissional do psicólogo no local do atendimento. Então, eu concordo, né, e acho que pode ser uma meia-culpa nossa, né, de talvez não ter nos aproximado tão profundamente da sociedade, né, enquanto psicólogos, enquanto ciência, enquanto profissão, para que eles possam reconhecer realmente o que somos, quem somos, o que fazemos. Porque haveria uma possibilidade de haver um retorno muito mais profundo, né, de uma cobrança que se faz, uma cobrança daquilo que a Ivani fala, de uma crítica também e de uma autocrítica, né, para uma melhor avaliação daquilo que fazemos. Então, se a gente pensar isso na própria questão da pessoa ter a possibilidade de poder ter o parâmetro do que é a ética dentro da psicologia, pode ser um início de um referencial, né, que pode fornecer à pessoa bases para que ela também crie uma crítica na nossa direção, né? E uma outra coisa, né, e aí pensando dentro de um processo de disciplina, né, que é nas técnicas, né, de psicoterapias, né, teorias e técnicas, né, das psicoterapias, a gente pode pensar que talvez uma das obrigações do psicólogo é também discutir com o seu paciente o que é este processo. Já que ele não tem este conhecimento, faz parte da própria constituição do acontecimento da relação, ele saber, né, aquilo que está acontecendo ali, né? Então, é um preceito que talvez a gente possa, né, talvez disponibilizar para a própria sociedade, né, no reconhecimento de quem somos, o que fazemos, né, e que eles possam nos ajudar a que tenhamos um aperfeiçoamento, né? Com relação a Line Emanuele, né, em relação às práticas psicanalíticas, como se encaixa no ponto de vista científico, eu acho que essa pergunta está respondida pelo menos há 100 anos. Não é? Eu acho que ela já se esgotou, porque assim, a própria psicanálise, ela tem uma metodologia, ela tem uma ética e ela tem uma constituição de um preceito, né, muito bem organizado, muito bem difundido, né, que ela visa uma constituição científica
teórica, prática, na direção do cuidado dos pacientes, né? Então, eu acredito que, né, a gente pode recuperar isso, né, dos próprios ensinamentos dos nossos mestres, né? Uma coisinha, eu fiquei pensando que talvez essa pergunta parta de uma visão positivista de ciência, né? De uma visão de ciência muito mais ligada às ciências naturais, que lida com, fundamentalmente, relações de causa e efeito, com dados quantitativos, com mensuração objetiva, né? Esse é um conceito restrito de ciência, que hoje em dia a gente considera uma parte, né, do conhecimento científico, porém as ciências humanas, especialmente, têm uma visão muito diferente. E, dentro desse sentido, até retomando aquilo que eu falei, né, e completando o que o Roberto falou, a psicanálise tem as condições de uma atuação científica, na medida em que tem uma organização teórica muito bem estruturada, na medida em que tem rigor científico, né, acúmulo de conhecimento, né? Portanto, a gente entende que ela pode perfeitamente ser considerada uma prática científica. E aí eu queria só, complementando, né, o que o Roberto falava sobre a questão da Paola, de fato, assim, se a gente pensar numa atuação prática, que ela tem uma perspectiva de uma intimidade muito profunda entre o psicoterapeuta e o sujeito que está ali diante dele, a pessoa que está ali diante dele. E é por isso que a evocação precisa ser da ética, né? E a ética é algo que é de dentro para fora, não é o contrário, né? Então, é algo que é uma reflexão permanente que nós fazemos sobre a vida, e aí a gente imagina que, ao discutirmos a questão dessa formação, de critérios, de competências, a gente tem mais possibilidade de estar promovendo uma reflexão para todos os psicoterapeutas sobre esses aspectos éticos, né? Essa interferência que ele se propõe a fazer na vida desse sujeito, dessa pessoa, no sentido de se o que ele está fazendo ali é ou não aquilo que é da sua competência ou que é daquilo que aquela pessoa que o buscou espera receber. Tem um aspecto que é muito interessante, e aí eu não sei, e eu até, inclusive, concordo com você quando você fala que talvez a gente precisa conversar mais, dialogar mais com a sociedade, porque, às vezes, eu penso que toda a sociedade compreende e reconhece a importância do psicólogo, mas, às vezes, não reconhece bem qual é o fazer desse psicólogo. E eu acho que a gente tem um processo aí de diálogo com a sociedade mesmo, para que a gente possa nos aproximar mais. Mas tem um fenômeno muito interessante que a gente observa que as pessoas, não raramente, e até muitas vezes, inclusive, considerando o volume de processos que normalmente a gente julga, não raramente as pessoas têm buscado os seus conselhos regionais. E aí, realmente, como diz a Paola, as pessoas elas não sabem exatamente qual é a função do psicoterapeuta, o que ele tem que fazer. Mas as pessoas elas estão atentas para desconfiar que, de repente, aquilo que foi feito não era legal. E aí eu fico muito assim, eu vejo isso como muito positivo, porque, de repente, é como se as pessoas estivessem percebendo mais, observando mais e buscando também os conselhos de classe para poder dizer, aconteceu isso e eu queria saber se é isso mesmo, porque me dá a impressão que não é isso. E aí eu penso que talvez isso seja uma sinalização de que a gente precisa investir muito para que esse processo ele possa se tornar um dado de realidade muito mais constante e permanente. O nosso tempo está se encerrando, e aí eu queria abrir para a gente fazer as considerações finais. Eu vou, então, eu ia me preparando para falar, então vou aproveitar e só, mesmo nas considerações finais, colocar algo que, veja bem, inclusive, diante das perguntas que foram levantadas, vejam quantos aspectos diferentes nós pudemos compartilhar, que um não exclui o outro de forma alguma. Eu creio que exatamente isso nos coloca diante da
situação importante, que é estarmos nos ocupando realmente da formação dos psicoterapeutas. Não é algo simples, é complexo. Nós vimos como, na verdade, seres humanos vão se ocupar de outros seres humanos. Vem uma coisa que começou nesse final a aparecer bastante, essa questão da ética, não é? E, sabe, isso ficou assim, passeando na minha mente no seguinte sentido: como, se, de repente, pensarmos na ética, vem uma expressão que eu vou usar a seguinte: como nós precisamos estar atentos para não nos enganarmos. Se a gente ficar se ocupando, eu tenho alguma coisa aqui, eu estou enganando alguém, seguramente nós estamos num bom caminho. Porque, quem sabe, a gente vai se perguntar: se eu estou suspeitando disso, o que será que eu não estou conseguindo fazer ou ser que está levando a isso? E, nesse sentido, possivelmente, a gente vai precisar de muita companhia, segundo até o que nós fomos conversando aqui hoje. Nós vamos precisar de professores, nós vamos precisar de supervisores, nós vamos precisar de psicoterapeutas pessoais, nós vamos precisar dos colegas, nós vamos precisar daquelas pessoas das quais nós nos ocuparmos, e alguns de nós vão até contar com seus próprios alunos. Mas vai ser uma produção que vai ser fruto de um projeto coletivo, né? Então, eu penso que isso foi o que me chamou muita atenção, e se, de fato, a gente ficar com essa questão em mente, eu não quero enganar ninguém, e, portanto, antes disso, eu preciso não me enganar, possivelmente nós vamos conseguir coisas que foram sendo ditas, que vai ser reconhecer as nossas possibilidades, reconhecer as nossas limitações. Algumas a gente vai poder realmente se ocupar dessas limitações, algumas vão ser limitações, e ponto. E vou, de repente, indicar alguma outra pessoa para seguir o caminho. Mas nós vamos ter realmente estar fazendo um trabalho de qualidade. Muito obrigada. Ser bem rápida, porque acho que nosso tempo já terminou. Eu só queria agradecer muito novamente a possibilidade de estar aqui e dizer que eu fiquei muito satisfeita, porque acho que a gente fez uma conversa rica, né, interessante entre nós. Vi que muitas pessoas assistiram, muitas pessoas mandaram perguntas, certamente outras assistirão depois, porque isso fica disponível no site, né? E eu acho que esse é o caminho. É muito diálogo, é muita reflexão, né? Muita interlocução, para que a gente ande na direção de aperfeiçoar um processo que é tão complexo e que, ao mesmo tempo, é tão importante. Obrigada. Eu estou encantado com essa possibilidade deste diálogo, da profundidade que surgiu aqui, mesmo pela brevidade do tempo, o quanto que a gente vê que isto tem o respaldo de quem nos assiste, porque as provocações chegam, e acho que isto é o necessário para que a gente consiga realmente constituir um caminho, né, que nós não vamos conseguir pensar tudo, né? Então, a gente vai precisar realmente da classe unida, das pessoas que tenham interesse, da própria sociedade, né, que nos ajudem a fomentar esta condição. Agradecer, né, novamente a professora Ângela, a Irani, a você, Ana Sandra, e dizer que o meu coração realmente está muito mais feliz hoje, porque eu acredito que a gente tem aqui uma semente lançada. Que coisa boa. Eu queria, assim, antes de fazer o agradecimento, fazer um registro de que acho que todas as pessoas que nos acompanham nos nossos diálogos digitais percebem que nós sempre temos o intérprete de Libras, e hoje, infelizmente, teve um problema e não conseguimos fazer a transmissão, mas nos comprometermos com vocês, que tão logo se encerre o diálogo, ele será encaminhado para a edição,
para que possa ser adicionado ao vídeo que vai ficar disponível o intérprete de Libras, para que a nossa fala, o nosso diálogo possa, inclusive, ir na perspectiva de incluir todas as pessoas para que possam participar junto conosco. O vídeo será, em seguida, compartilhado no Facebook e nas demais redes sociais, já com a tradução em Libras. E aí queria agradecer profundamente a todos vocês. Acho que o encantamento ele é recíproco, tá? Assim, eu ficaria horas e horas aqui escutando vocês falar, inclusive porque é um tema que me provoca pessoalmente pela minha atuação. E aí dizer para vocês que esse é o primeiro de muitos outros. Convocar a toda a categoria de psicólogos que nos assiste nesse momento a procurarem seus conselhos regionais nos seus estados, a buscarem as informações, elas são sempre publicizadas para saber quando vão estar acontecendo os encontros regionais, os congressos regionais, e de levar a psicoterapia para ser debatida nesses espaços. Acho que a gente precisa, num esforço absolutamente coletivo, discutir sobre esse tema, pensar na nossa formação e pensar numa atuação que seja ética, que seja de qualidade. Acho que nós devemos isso a nós mesmos, enquanto pessoas que nos propomos a fazer, e devemos isso à sociedade, porque nós escolhemos intervir no mundo dessa forma, né? Essa foi a forma que a gente escolheu para fazer uma intervenção. E a minha mãe dizia: o que quer que seja que você escolha fazer, se você colocou seu nome nisso, faça da melhor forma que seja possível. E eu acho que a gente não pode jamais perder de vista isso. A gente está ali diante do outro e o outro confia profundamente na nossa capacidade de poder ajudá-lo. E essa confiança já é um motivo sobremaneira para que a gente tenha uma implicação técnica, ética, absolutamente permanente e pessoal, para que a gente esteja o tempo todo buscando essa formação pessoal, técnica e ética, e ela é para sempre. E eu acho que não é ruim dizer que ela é para sempre, porque nós estamos sempre num processo de tornar-se. Então, obrigada a todos vocês, foi um prazer inenarrável estar com vocês. Até o próximo, prazer imenso conhecê-lo, Roberto. Um bom final de tarde para todos.